O nosso Brasil se encontra em uma situação de adulteração profunda, onde os princípios democráticos são deturpados, a política sem princípios ou idealismo e o Estado corrompido, incompetente e sem lideranças isentas e comprometidas, capazes de conduzir nossa nação à paz e à prosperidade. Não existe outro caminho para a harmonia, a segurança e o bem-estar da população que não se baseie no respeito ao próximo, na união de todos e no equilíbrio de posturas e decisões. O princípio de oportunidades iguais a serem assegurados pelo Estado e o fortalecimento do empreendedorismo e das pequenas e médias empresas é que garantirão empregos, melhoria de renda e geração de impostos cobrados de forma justa, criando a base para a formação de um país equânime, civilizado e feliz. Este processo só terá sucesso se for respaldado por um programa que nos conduza de forma séria e constante ao cumprimento de ações que, ao final, nos levará à mudança que todos almejamos. A CDL desenvolveu um roteiro com sugestões que permitirão ao novo governante levar nosso país na direção que todos ansiamos e sonhamos. Impostos e sua distribuição. Racionalizar os tributos, eliminando o excesso, redefinindo a profusão de taxas e contribuições, diminuindo os impostos sobre a produção, comercialização e serviços e acabar com as distorções como o PIS/COFINS, cobrado sobre o faturamento das empresas, a CSLL, cobrada sobre o valor do imposto sobre a renda das empresas e outras similares. Repactuar a distribuição dos tributos prevista no Pacto Federativo, reduzindo a participação da União em 20% e repassando este valor para os municípios que teriam condições de aplicar melhor estes recursos. A partir desta mudança, o morador se tornaria fiscal do uso e finalidade do seu imposto recolhido. Eliminar o despropósito de incentivos e isenções sobre a estrutura econômica do país, reduzir o imposto sobre as importações e a anomalia de sua cobrança ao incidir sobre frete e taxas alfandegárias. Criar alíquotas iguais para impostos sobre riquezas naturais exploradas nas localidades do país e que serão distribuídas em percentuais decrescentes a serem repassados para o município onde é extraída, para o estado envolvido e para a União. Desenvolver um imposto com tarifa única nacional sobre o consumo para substituir o ICMS, a ser distribuído nos seguintes percentuais: 40% para o estado produtor, 40% para o estado consumidor e 20% para o município. Judiciário. Reformular o papel do STF, que no Brasil se transformou na quarta instância e não no guardião da Constituição. Seus ministros são indicados pelo presidente do país e acabam se tornando membros políticos partidários e interessados em tomar decisões monocráticas, distorcendo o sentido do Supremo. A indicação dos ministros deveria ser objeto de uma lista tríplice feita por um colegiado de juízes notáveis, que seria encaminhada para o presidente da República escolher um deles e o candidato indicado seria posteriormente chancelado pelo Senado. A Justiça do Trabalho deveria ser uma vara da justiça comum, como nos países desenvolvidos. Seus membros seriam obrigados a julgar de acordo com a lei vigente e o TST extinto.
Isso possibilitaria uma economia gigantesca e um reequilíbrio nas relações de trabalho. A profusão de recursos jurídicos e o exagero de leis, decretos, resoluções e portarias criam uma burocracia e um atraso sem precedentes no judiciário. É necessário um enxugamento geral e uma simplificação nas normas e regras para diminuir a carga legal desnecessária sobre as empresas e a impunidade obtida pelo tempo transcorrido dos processos. A autonomia exagerada dos juízes e o excesso de ajudas de custo, que fazem parte do pacote de honorários da magistratura e de seus funcionários, precisam ser regulados por princípios éticos e comparativos. A atuação de uma corregedoria eficiente e estruturada para a punição das irregularidades se faz imprescindível. A arbitragem como instrumento alternativo para a mediação de questões cíveis, comerciais, familiares, tributárias e outras é fundamental para a celeridade e a segurança jurídica. Para isto, é necessário uma precisa e coerente definição legal e sua abrangência. Legislativo. O volume de partidos deveria ser reduzido a no máximo 6 e a forma de financiamento de campanha definida e fiscalizada por comissões oriundas da sociedade produtiva. A implantação do voto distrital e a distribuição de senadores e deputados pelo volume de habitantes é o meio mais democrático de exercer a vontade do povo e a garantia de uma cobrança efetiva da população. Um processo de governança que implante a ética, a transparência e a fiscalização no legislativo é de extrema importância. A regulamentação legal do lobby evitaria os desvios que ocorrem de forma constante e regular no Congresso. Executivo. Reduzir o número de ministérios em pelo menos 30%. Reduzir o número de estatais, levando em conta a segurança nacional e a dificuldade da iniciativa privada para absorver o tipo de atividade por ela exercida. Implantar a obrigação de que os ministros sejam técnicos e competentes no tipo de atuação do ministério que representam. Previdência. Igualar os valores pagos ao setor público com os do privado, mantendo diferenças apenas a setores essenciais à segurança. Definir a idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Desvincular o gerenciamento do recolhimento de valores pagos ao plano de aposentadoria do INSS, sua rentabilidade e o efetivo pagamento aos aposentados do gerenciamento dos benefícios sociais definidos por lei. Relações de trabalho. O contrassenso de leis ultrapassadas que visam regular as relações de trabalho entre patrões e empregados prejudicam os interesses de ambas as partes e dificultam uma relação racional e negociada. A modernização e a simplificação das normas, a diminuição dos encargos e a extinção de anomalias, como a multa de 40% sobre o FGTS por dispensa, será imprescindível. Infraestrutura.
Atualmente, a infraestrutura foi deixada de lado em prol de outras áreas consideradas de maior interesse. Este problema agravou o escoamento de mercadorias e a logística de nosso país, prejudicando a competitividade de nossas empresas e o transporte público e privado. Este problema afeta diretamente a geração de empregos e renda. Precisamos investir na conservação e abertura de novas estradas de rodagem. Precisamos desenvolver uma malha ferroviária e hidroviária para o transporte de cargas. Precisamos estimular novos meios de transporte público para as grandes cidades que sejam rápidos, seguros e capazes de dar mobilidade urbana em grandes volumes. A falta de recursos públicos para desenvolver a infraestrutura deveria ser contornada por uma política eficaz de parcerias público-privadas, as PPPs, que gerariam as condições para a implantação dos projetos necessários. Educação. O Brasil, nos últimos anos, facilitou a abertura de faculdades, mas não se preocupou com a qualidade do ensino em todos os níveis. Hoje, contamos com um enorme contingente de pessoas que são graduadas em curso superior, mas não têm o conhecimento necessário para exercer sua profissão. O investimento maciço para melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio tem que ser prioridade, assim como a reformulação do currículo para adaptar às mudanças e às necessidades que hoje são mundiais. A implantação de um ensino superior de qualidade, utilizando um programa moderno de disciplinas curriculares, meios de fiscalização eficientes e transparentes sobre as escolas existentes, é fundamental. A implantação de programas de bolsas com fiscalização e acompanhamento eficaz é fundamental para dar oportunidade aos mais esforçados e necessitados. Meio ambiente. A conservação e medidas capazes de perenizar a floresta amazônica é a garantia de manter o regime pluviométrico de toda a região sudeste e sul do Brasil. É essencial uma política severa, amparada por leis, que sustentem esta ação permanentemente. A poluição das águas e a falta de saneamento básico, que infelizmente assolam o nosso país, demandam posturas e investimentos capazes de reverter este quadro. A manutenção dos biomas regionais e a exploração regulada das riquezas naturais são condições essenciais para a qualidade de vida da população. Formular uma nova Constituição que reequilibre a atual, que parece uma colcha de retalhos com 116 emendas ou PECs e cria direitos sociais excessivos e poder acima do normal para o Estado, sem que o país tenha condições ou recursos para isto. Os constituintes não podem ser os deputados e senadores eleitos e nem contar com um número significativo de juristas, e sim membros da sociedade composta por pessoas qualificadas de diversas áreas e principalmente com membros que produzam e tenham prática nas atividades que gerem empregos e renda. Desejamos um país cujo governante nos conduza ao equilíbrio social e crie um ambiente onde quem trabalha prospere e seja capaz de ser um cidadão feliz e com condições para educar seus filhos.